As marcas deixadas pelo golpe de 1964 no Brasil estão em foco hoje no Melhor e Mais Justo. Estamos ao vivo pelo portal tvt.org.br. Participe! Reconquistar a democracia depois de 2 décadas de ditadura militar abriu espaços para a sociedade se fazer ouvir e para tomar nas mãos as rédeas do próprio destino. Estamos vivenciando o período mais longo de democracia na história brasileira e, apesar de muitos avanços, importantes avanços, ainda seguem jogos de força, de interesses, desigualdades, injustiças, conflitos, uma série de mazelas. Em que medida essas questões são ligadas à dinâmica daquilo que ocorreu no país durante a ditadura militar? Quais são os resquícios ou as marcas de 20 anos, digamos, de uma longa noite de falta de liberdade, de participação e de vida republicana, ou mesmo de democracia no país? Fom. Eu diria que uma das coisas que a gente tem que destacar é o fato de termos superado ou atropelado um momento de muito orgulho da nacionalidade. Porque, veja, antes do golpe militar, no período imediatamente antes do golpe militar, era um período de muito orgulho de ser brasileiro, da nacionalidade. Era um período em que o Brasil tinha ganhado no futebol a Copa do Mundo de 58 e 1962, e as massas saíram na rua agitando a bandeira. É um período em que a cultura, tá certo? Era toda reconhecendo o próprio Brasil, visitando o Brasil, tanto o Brasil do interior, como o Brasil dos morros, das favelas, tal, como o Brasil da indústria, tá certo? A própria indústria, tá certo? Dominada pelo imperialismo, dominada pelo capital imperialista, ela também sentia necessidade de afirmar uma condição nacional. Eu me lembro, por exemplo, que o Jeep Willys, quando é lançado aqui no Brasil, ele é lançado fazendo uma propaganda em que dizia que era um poderoso vanguardeiro da indústria nacional. Ora, aquele projeto que os americanos utilizaram na Segunda Guerra Mundial, que estava trazendo para cá o capital dos Estados Unidos aqui, mas fazia questão de se afirmar como vanguardeiro da indústria nacional e dizia que era brasileiro de coração. Eu me lembro quando era pequeno, vendedores passavam na porta de casa vendendo alho e diziam que era alho nacional. Até o alho precisava se dizer que era nacional, porque as pessoas tinham isso na cabeça, que sendo nacional significava que em princípio era melhor do que outro. Tá certo? Todo mundo tinha. O cinema, no cinema tal, nós temos o cinema novo afirmando também, tal, todas as característica da cultura brasileira, tal. Na música popular, a bossa nova, o samba, tudo isso era afirmado. O processo da ditadura militar realizou também nesses aspectos, não apenas o aspecto cultural, do futebol, tal, da indústria, uma campanha, tá certo, de diminuir todo esse esforço que era feito antes e toda aquela assunção que a gente tinha de nosso orgulho. Tá certo? Nós fomos aos poucos sendo convencidos de que o que é brasileiro não é bom. O que é bom é o que é de fora. Que começou no dito do ministro Juracy Magalhães, quando dizia: o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Então nós temos que olhar o que é bom para eles lá, porque somente aí será bom para nós. Tá certo? Então, esse processo de dominação que se colocava no plano econômico invadiu também todos esses outros planos. E isso permaneceu depois de 1985, se tomar como base, tal, como um ponto de passagem da ditadura tal, para o momento da democracia, porque também depois de 1985 se continuou nesse processo de afirmar que somente aquilo que é estrangeiro é bom. Tal. Se continuou da forma de dizer, não, o Brasil, nós temos que abandonar qualquer projeto de construção de nação, porque nós hoje estamos integrados no mercado mundial. E nós ficamos reduzidos apenas a parte de um mercado. Nós abandonamos tal, a construção da nacionalidade, nós abandonamos o orgulho de poder construir um país em que os brasileiros realmente encontrem um futuro. Aquilo que se afirmava, o Brasil é um país do futuro, não foi superado porque o Brasil tenha deixado de ser, mas porque nos disseram que nós não deveríamos afirmar isso. Agora, isso ao mesmo tempo não é, de certa maneira, contraditório? Porque, por exemplo, a bandeira do desenvolvimentismo para frente Brasil, vamos lembrar das músicas e dos slogans na Copa de 70, por exemplo, ame-o,
ou deixo, para frente, 90 milhões em ação, para frente Brasil, etc. Quer dizer, a ideia de que o golpe de 64 e a ditadura militar vinham para dar ao Brasil o desenvolvimento que o Brasil, no período de década e meia, mais ou menos, de democracia anterior, não teria tido por conta de uma espécie de bagunça populista ou de esquerda à la Jango. Quer dizer, os militares, de certa maneira, não tentam esposar, pegar para si essa bandeira que o Fon está dizendo que existia e que era forte, pega para si, dizer, nós somos os verdadeiros representantes disso? De uma maneira, sim. Mas eles também desposavam a bandeira que seria do progresso e da ordem. Ou seja, com a ordem, eles controlariam a inflação. Então, procuravam falar com a classe média. E com a ordem, o país voltaria a se desenvolver. Quer dizer, esse era o discurso que eles faziam. Só que, na verdade, para implantar a ordem, eles destruíram a educação. Tá certo? A educação que tinha qualidade era a educação pública. Eles destruíram a educação pública e implantaram como sinônimo de qualidade a educação privada. Em todos os níveis. Só não conseguiram fazer isso em algumas universidades, que ainda hoje são padrão de qualidade, como a Universidade de São Paulo, as universidades públicas. Eles destruíram o sistema previdenciário. Você tinha, quer dizer, um sistema previdenciário para cada categoria. Muita gente até queria ser bancário para pertencer ao IAPB, para desfrutar da aposentadoria, do sistema de saúde. Aliás, isso foi destruído. Era famoso, né? Exatamente. Eu quero trabalhar no Banco do Brasil para poder ter o tamanho do salário do Banco do Brasil e a aposentadoria do Banco do Brasil. E na Petrobras. Da Petrobras. Foi destruído o sistema previdenciário e unificado e criar a Previdência Única, que até hoje discrimina o aposentado, paga baixíssimos salários e torna o aposentado quase que um mendigo e é deficitário. E cada vez mais deficitário, que é uma contradição. Quer dizer, como é que os aposentados recebem tão pouco e o sistema é deficitário? Uma obra dos militares. Destruíram a saúde. O pouco que se tinha de saúde. Enfim, o país foi desarticulado. Em lugar disso, você colocou a disciplina, a ordem. Todos pensarem do mesmo jeito. Para frente, Brasil. Exatamente. Ame-o ou deixe-o. Tá certo? Não sei se você percebe tudo, que na verdade houve o seguinte, uma apropriação dos militares, pelos militares, daquilo que era o Brasil. O Brasil não era mais o Brasil que se afirmava antes naqueles elementos da cultura, naqueles elementos da consciência brasileira que eu falei antes. Passava a ser Brasil aquilo que os militares querem que seja o Brasil. Então, ame-o ou deixe significava ame o governo dos militares ou rua, ou cadeia, ou morra. Ou a morte. Tá certo? Então, só passava a ser Brasil aquilo que os militares diziam que era o Brasil. O que não fosse Brasil, segundo eles, seria o ouro de Moscou, seria o comunismo querendo se implantar aqui. Só que, na verdade, aquele Brasil que os militares diziam que era existente e que era representado por eles, atendia aos interesses do capital imperialista, fundamentalmente do capital dos Estados Unidos. Por isso, veja, quando você me pergunta, mas isso não é contraditório? É sim contraditório. E ser contraditório é bom, porque mostra justamente que quando alguém diz, tá certo? Não, agora Brasil, ame-o ou deixe-o, tá certo? Na verdade, o que ele estava querendo dizer é esqueça o Brasil. Ame-nos, tá certo? Ou nós vamos reprimi-lo. Tá certo? O desenvolvimento que antes tal existia, aquela promessa, aquela esperança de desenvolvimento, passa a ser desde então, tá certo? Submissão. Tá certo? Vocês não vão ter mais os direitos porque somente o capital internacional é que vai poder se desenvolver. Ou seja, diferença, multiplicidade, variação e diversidade de opiniões e possibilidades sociais estão castradas, reprimidas. Né? Exatamente. E simbolicamente toma-se bandeiras
que eram consideradas... São valores sociais na cultura brasileira e impunham aquilo de maneira ilusória, né? Falsa, dizendo, não, para frente Brasil, Brasil grande, Brasil ordem e progresso, o lema positivista da nossa bandeira, tá certo? E tomam isso como se eles fossem a encarnação, a quintessência disso. E, portanto, isso somos nós. Se não for como a gente quer, não é nada, né? Claro. A gente, como dizia um general, já perto do fim a gente prende e arrebenta, né? Não, a expressão disso, você pode resumir isso numa frase. A ditadura é um regime que entra em guerra contra o povo. Então a ditadura é a guerra contra o povo, é a guerra contra a sociedade. Numa situação desse tipo, o Locke que nós acabamos de falar, justificava o direito de rebelião. Mais do que justificar o direito de rebelião, ele justificava o dever de rebelião. Os cidadãos traídos pelo Estado, os cidadãos a quem o Estado movia a guerra, seriam moralmente obrigados a pegar em armas para se defender contra o Estado. E foi exatamente isso que uma parte da esquerda acabou fazendo. Não toda ela, havia várias concepções, foram vários tipos de resistência, mas uma parte entendeu que era seu dever moral lutar contra a ditadura, porque a ditadura já estava em guerra contra a sociedade. Então você tinha que se defender. Eu e o FON nos formamos nesse momento. Nos formamos nesse momento. Ambos éramos jovens, temos a mesma idade. Quando eu lhe disse no início que foi a ditadura que me politizou, porque foi ela que me mostrou o que era moral e imoral. Imoral, para mim, era apoiá-la. Era apoiar o autoritarismo, a discricionalidade, a arbitrariedade, a tirania. E moralidade seria lutar contra isso. Seria lutar contra isso. Nós, inclusive, entramos em organizações diferentes. Eu participei da VPR, Vanguarda Popular Revolucionária, que se juntou com comandos de libertação nacional, a Colina, e formou a VAR Palmares, a Vanguarda Armada Revolucionária Palmares, que era a mesma organização da atual presidente da República, da Dilma Rousseff. O FON já participou de uma outra organização, que era um racha, era uma cisão do Partido Comunista, que era liderada pelo Carlos Marighella, que era a Ação Libertadora Nacional, a ALN. E agora, o que tem de movimento de diferente nisso é que, pela primeira vez na nossa história, jovens, eu estava com 17 anos para 18, 19, com 22 anos cheguei ao Comando Nacional da VAR Palmares e também da VPR anteriormente. E ele estava com a mesma idade, foi fazer treinamento em Cuba, enfim, foi especializar em guerrilha. Mas pela primeira vez você teve uma participação intensa da juventude. Até esse momento, nós fomos educados numa escola que dizia o seguinte: o povo brasileiro é pacífico, o povo brasileiro é cordeirinho. Se dizia que o Brasil era um país feliz, porque no Brasil não havia terremotos, vulcões e nem revoluções, porque era um povo cordato. Nós mostramos que não era bem isso. Mostramos que um povo que, quando provocado moralmente, era capaz de reagir. Tudo. Eu estou concordando com a fala do Spinoza, mas eu acho que está faltando um componente, tá certo? Estamos colocando aqui o lado dos jovens, sim, tal, mas está faltando um componente que é o componente dos trabalhadores, tá certo? Dos operários e dos camponeses. O Zé Fernandes falava para a gente quando ele volta, tal, que ele vai lá para o interior, tal, e todo aquele sistema de perseguição. E só para lembrar do que nós discutíamos antes, de como os militares tentam se apropriar, eles
impedem o povo nas ruas. As greves, e Spinoza tal participou de greves tal e foi reprimido como grevista, e o Zé também participou tal desse momento e foi reprimido. Os militares reprimiam o povo nas ruas. E, no entanto, eles falavam tal do povo. O povo que eles mostravam nas ruas eram somente os soldados desfilando nas manifestações, nas marchas militares de 7 de setembro, de 15 de novembro, tal, e etc, etc. Ou seja, carnaval. A sociedade não podia participar. Tá certo? Tem até uma discussão interessante, tal, de que a primeira vez que o povo sai às ruas mesmo e conquista as ruas é em 1976, quando os corintianos fazem aquela invasão do Rio de Janeiro e tomam a Via Dutra, né? É a primeira manifestação. E em 77, quando ganham o campeonato, que invadem a Avenida Paulista. E lembram muitas vezes que é o seguinte, nessas duas vezes, o povo saiu dos estádios e invadiu as ruas. E no ano seguinte, já aqui em São Bernardo do Campo, o Sindicato dos Metalúrgicos faz a greve e o povo sai das ruas e vai para o campo, para o estádio, lá em Vila Euclides, para fazer as manifestações. Vejam, são os referenciais do povo que começam a se colocar contra os referenciais dos militares. Os jovens, como diz o Spinoza, mas também os trabalhadores. Eu queria ouvir o Zé, que ainda não falou nesse bloco, a gente já está no finzinho do bloco. E os trabalhadores nessa história? Bom, aí tem o seguinte, nós esquecemos de uma questão aí. Quando se falou que o golpe teve participação de várias as forças, nós temos que lembrar que eu estava em Moscou, no dia 13 de março, quando o João Goulart assinou aquele decreto lá na Praça Mauá, a limitação das remessas de lucro. Nós lá fora sentimos que aquilo ali foi a mesma coisa que dá uma peixeirada na barriga do imperialismo, e principalmente o imperialismo norte-americano. Não dá para a gente excluir ele disso aí, porque ele é a força, eu acho que é a principal força de ter empurrado o militarismo brasileiro para o golpe, né? Olha, a situação minha, como operário, que de operário aqui de São Bernardo do Campo, eu passei a ser camponês quando cheguei. Eu fui atuar nas regiões de Marília, com a ajuda desse pessoal. Então, e tinha algumas pessoas que me davam uma oportunidade de eu sair e ir para as fazendas. As fazendas, nessa época, ela tinha sempre o jagunço, que fechava as porteiras com cada cadeado desse tamanho. Mas nós tinha as malandragens, tinha pessoas nossas que tinham loja. Então, a gente pegava uma máquina de costura, por exemplo, nova, colocava dentro da Kombi, e levava, chegava lá e os papel, né, que estava vendendo a máquina para o camponês que morava lá dentro da fazenda. Aí eles permitiam que a gente entrava, a gente levava uma máquina nova e pegava a máquina velha dele. Lógico que depois ele ia pegar a máquina velha outra vez e a gente ia buscar nova, mas era a forma da gente entrar lá na fazenda e atuar politicamente. Politicamente. Deixa, eu preciso fazer mais um rápido intervalo e o Zé vai terminar de contar essa história assim que a gente voltar. Até já.